vamos ter, neste momento, a abertura do primeiro painel da tarde hoje, a apresentação do projeto Santa Catarina na COP. Terá a apresentação do deputado estadual Marquito, de Santa Catarina. Bem-vindos à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Você está no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E é com grande honra que a Assembleia Legislativa se une aos esforços globais nesta 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Este espaço representa o compromisso do Poder Legislativo com a construção de políticas públicas sustentáveis, inclusivas e eficazes no enfrentamento da crise climática. Quero que todos recebam com muita alegria e com uma grande salva de palmas, deputado estadual Marquito, para a abertura deste painel aqui no estande da Assembleia Legislativa. Ele que é deputado estadual no estado de Santa Catarina. Uma salva de palmas, deputado Marquito. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Uma alegria, quero aqui primeiro agradecer a essa possibilidade, essa recepção da Assembleia Legislativa do Pará, na pessoa da Rebeca, que está aqui conosco, mas também do presidente Chicão. E a Assembleia Legislativa do Pará nós temos uma relação já construída com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, através da deputada Maria, que é a presidente da Comissão de Meio Ambiente. Nós realizamos uma atividade de pré-COP aqui também, temos algumas ações conjuntas, fomos parceiros aqui de algumas iniciativas legislativas do Pará, como direitos da natureza, né, que foram propostos aqui por deputados da Assembleia Legislativa do Pará, e é uma satisfação poder estar aqui hoje. Eu quero também cumprimentar a muitos colegas que estão aqui, também aos jovens que estarão vindo, né, professor Alfredo? Vão estar vindo alguns jovens que estão aí fazendo um intercâmbio dentro da juventude pelo clima e através de algumas lideranças, trabalhos que a gente tem acompanhado lá de Santa Catarina. E o nosso objetivo aqui, gente, antes que o deputado Dirceu venha, que é o segundo painel depois do nosso, é apresentar o que nós realizamos lá em Santa Catarina de ações preparatórias da COP, tá? A gente realizou uma série de iniciativas. Foram 5 conferências preparatórias regionais, e essas 5 conferências preparatórias regionais produziram esse documento, que é um relatório final com as proposições, mas também as questões que as quase 1000 pessoas que foram ouvidas nessas conferências colocaram e se manifestaram, tá? Então eu vou contar um pouco dessa história para vocês conhecerem aqui a partir desses slides. E também quero dizer que nós temos uma apresentação, né, professora Bruna? No final, é isso? De jovens que vão fazer uma apresentação cultural. Rapa Nui, é isso, né? Então tá bom. Daí ele... Então, gente, eu recebi aqui, eu acho que esse aqui vai para frente. É isso? Nós temos aqui uma experiência, não sei se todo mundo conhece, mas nós temos uma pessoa muito importante no Brasil, que é o Leonardo Boff, que é um ecologista, é um filósofo, já foi da Igreja Católica, saiu, mas ele foi uma inspiração, ele participou conosco nos processos preparatórios em Santa Catarina. E ele diz que nós não estamos indo ao encontro do aquecimento global, nós já estamos dentro dele. E ele participou numa das etapas, nós fizemos 5 etapas. A etapa de Florianópolis, o Leonardo Boff esteve presencialmente conosco e colocou essa contribuição. Aqui, o nosso relatório, ele é realizado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Comissão de Meio Ambiente, do qual eu presido. Também tem parcerias com as câmaras dos deputados federais do Brasil, por meio da representação do deputado Pedro Kizai, da presidência da COP30 e por meio da representação e mobilização da Ana Abad. E foi coordenado pelo secretário da Comissão de Meio Ambiente, que foi o Caio Miranda.
O objetivo é construir contribuições autodeterminadas para o enfrentamento da emergência climática. As contribuições autodeterminadas estão dentro de uma das cartas enviadas pela presidência da COP. Deputado Dirceu, seja bem-vindo. Na próxima já é contigo, né? Então tá bom. A gente fez a metodologia em 3 dimensões, na dimensão ética de valores, as orientações do balanço ético global, a dimensão técnica e científica, os 6 eixos da agenda de ação da COP30 e a dimensão territorial, o contexto específico de Santa Catarina na plataforma de registro de soluções. Nós apresentamos um conjunto de ações positivas e propositivas de Santa Catarina como o banco de soluções, que é uma das diretrizes de nós estarmos aqui, porque essa é a COP da implementação. E na COP da implementação, um dos pontos fortes é garantir o banco de implementações das ações concretas para que aquilo que está sendo realizado em acordos chegue nos territórios. E garantir a pluralidade, que é o grande objetivo. A gente fez um processo que quase nenhum lugar fez, que foi fazer ações preparatórias ouvindo quase 1000 pessoas, em 5 regiões, né? Só para quem é de fora, tá? Santa Catarina é um estado que hoje tem quase 8 milhões de habitantes, tá? E o estado do Pará cabe 10 Santa Catarina em tamanho. Nós temos hoje 100 mil quilômetros quadrados, o Pará tem 1 milhão e pouco de quilômetros quadrados, então caberia, dentro do estado do Pará, 10 Santa Catarina, né, em termos de dimensão de tamanho, só para a gente ter uma ideia. E é uma região, nós somos do bioma da Mata Atlântica e nós temos 500 quilômetros de costa, tá? E nós temos da costa até o extremo oeste, a sua dimensão longitudinal, nós temos aí aproximadamente 1000 e poucos quilômetros, tá? Então é importante conhecer um pouco dessa dimensão. E somos lá no sul, aquele estado no meio entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Nós fizemos esse balanço ético global, que é a dimensão ética dos valores, e uma das principais questões era o questionamento sobre o modelo de produção e consumo que nós vivemos. E que a crise climática é uma crise de valores. E a crise climática é uma crise do ponto de vista de um modelo também econômico que está baseado em produção, consumo e descarte, sem a preocupação sobre a finitude desses recursos. E que está baseado, inclusive, em acumulação de riquezas em cima de acumulação de bens e de exploração da natureza. Então, essa é uma dimensão que não é o Marquito que está falando, não é o filósofo, não é o teórico, foram as pessoas nas suas manifestações. Nós fazíamos uma mesa com contribuições com o movimento social, movimentos indígenas, quilombolas, universidades, institutos federais, entidades comunitárias. A mesa inicial tinha fala e depois nós abríamos para contribuições de 3 a 5 minutos do público em geral. E essa é uma questão muito forte, que é a necessidade e a urgência dos processos de participação. E aqui na COP eu tenho ouvido e participado de vários debates falando, olha, não tem como escolher tecnologia, escolher empreendimento sem escutar e sem consultar as pessoas. Então esse processo é sensacional, porque a gente conseguiu escutar e consultar 1000 pessoas. Num tempo de menos de 2 meses. E esse é o resultado. A gente tem um documento que é um documento muito sólido, de escuta e de participação. E tinha uma ansiedade da sociedade de participar, de certa forma, da preparação da COP, estar aqui de alguma forma, mas também saber que um documento desse ele pode também não ser o ponto de chegada à COP, mas é o ponto de partida, porque ele exige a nossa compreensão para políticas públicas mais amplas, né? Então é isso. Depois do balanço ético global, tem uma dimensão ética e de valores, que é um dos princípios, e vocês vão ver que tem um dos estandes grandes, que é o balanço ético global. E lá tem várias personalidades do mundo inteiro discutindo essa questão. Por quê? A Marina Silva, a nossa ministra, ela coloca, olha, a questão climática, ela já não é mais uma questão de não ter solução técnica, tecnológica, ou a dimensão dos recursos financeiros para isso. Mas é uma questão de não ter uma compreensão ética sobre a responsabilidade do cuidado com a vida das pessoas e com o planeta. Então, é sim um aprofundamento da questão ética. E a fala do presidente Lula na abertura, ele colocou isso muito bem definido. Se a gente implementasse ou utilizasse
todo o dinheiro investido nas guerras no mundo para o programa de transição ecológica, certamente nós conseguiríamos enfrentar as mudanças climáticas dentro do que nós temos de conhecimento científico, técnico e também de condições práticas para isso. E o balanço ético é essa dimensão. E aí, uma das coisas que mais apresentaram é que não tem como a gente enfrentar a crise climática sendo negacionista científico, climático, ambiental e social. Não tem como, não haverá condições de superar a emergência climática sendo negacionista. E essa não foi uma fala isolada, essas foram várias repetidas falas de diferentes espectros da sociedade durante essa escuta. E é um ponto fundamental que a gente levantou no nosso documento. O outro é a responsabilidade global e financiamento climático. A fala que sempre foi recorrente foi: os acordos globais precisam garantir mecanismos, legislações, implementação, para que lá no território onde tem as pessoas fazendo as ações, o recurso chegue, o dinheiro chegue e a gente consiga executar e implementar esse tipo de ação. Então, a fala é: olha, foram uma série de iniciativas que a gente ouviu que estão acontecendo no território de Santa Catarina. Como que a gente não tem em cada prefeitura, em cada escola, em cada bairro, em cada comunidade, agentes locais, ambientais para a transição ecológica? Como que a gente não consegue ter dinheiro para pagar agentes locais, agentes jovens da comunidade para fazer o trabalho de monitores locais? Então essa é uma dimensão que precisa ter financiamento, e financiar é financiar pessoas, é financiar iniciativas, é esse recurso chegar em quem está com a mão na massa, podendo implementar ações que já têm respaldo científico, técnico e assim por diante. Então, se os acordos estão acontecendo de forma global, é preciso criar os mecanismos. E aí entra que não é só uma legislação federal, entra a necessidade de legislação estadual e municipal. Por isso que os subgovernos precisam estar cada vez mais presentes nesse debate. Porque não adianta, e a gente fez todo esse trabalho, gente, porque por incrível que pareça, o poder legislativo no Brasil é um dos principais atores de retrocessos ambientais. É no Poder Legislativo, é na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, que são aprovados os projetos de lei que mais retrocedem na questão climática e ambiental. Basta ver o projeto de lei do desmatamento, né? Basta ver as tentativas de diminuição das unidades de conservação. E é fundamental entender isso. E a gente precisa criar mecanismos de formação dos legislativos, escutando as pessoas e entendendo que essa é uma urgência de todos e todas, que não é uma urgência exclusiva de um setor ou outro. O outro é a mobilização, diversidade e esperança. A palavra esperança apareceu muito diante de uma crise, diante do que nós estamos vivendo, porque é o seguinte: enquanto nós estamos aqui discutindo, em algum lugar do planeta está acontecendo um evento climático extremo nesse momento. Não tenham dúvidas sobre isso. A COP abriu e lá no sul do Brasil estava acontecendo 3 ciclones ao mesmo tempo. E essa é uma realidade dura, mas é a realidade que a gente está vivendo. Não tem como negar esse fato. Então, é fundamental. E eu achei muito interessante que a palavra esperança, ela saiu, ela apareceu. Não era um ato desesperançoso, é um ato de pessoas que querem lutar pela vida e querem garantir que a gente consiga superar essas questões, né? Mas para isso tem que ter condições de mobilização. Para isso, os políticos, os empreendedores, aqueles que vão empreender sobre a transição ecológica, precisam apostar na mobilização e na escuta e na garantia da diversidade. E ter a capacidade de ouvir o contraditório na mesa e não ter problema de abrir o debate e de debater e discutir. Não é um problema essa questão. E aí o Leonardo Boff fala sobre a esperança. Que a esperança tem 2 belas e formosas irmãs: a indignação e a coragem. Então essa é uma questão fundamental, que é, para ter esperança, a gente precisa se indignar. Não tem como não se indignar com o que a gente está falando, mas precisa ter coragem para dar um passo à frente e investir
numa mudança de paradigma. Não vai dar mais para a gente se acomodar como a gente está. A gente tem que entender que algo desconfortável vai acontecer para fazer a mudança de paradigma que é necessária ser feita. Então, essa é uma questão que apareceu muito legal no nosso documento. Depois, nós tivemos aqui o celeiro de soluções, tá? E aí, é isso que é o mais bonito, e é por isso que a COP30 aqui em Belém do Pará, é isso que a gente está vendo aqui. Nós vivemos num país onde o povo não perde a esperança, ele acredita, mas mais do que isso, ele não deixa de fazer as coisas. E é um celeiro de tentativas e esforços do povo. E quem trabalha aqui com educação, quem trabalha na ponta, lá nas comunidades, quem vive nos territórios, sabe disso e entende o que a gente está falando. Que é a garantia de que a gente tenha a esperança e não desista de empreender os esforços que nós temos empreendido nas soluções e na transição ecológica. Então é fundamental entender que a transição climática em Santa Catarina exige uma ação coordenada entre estados, municípios, sociedade civil, setor produtivo e academia. As proposições a seguir foram construídas de forma participativa nas conferências regionais preparatórias da COP30, apontando diretrizes para políticas públicas integradas, territorializadas e de longo prazo. Não haverá solução simples e vazia em curto prazo. Aqui o nosso deputado federal Pedro Kizai de Santa Catarina, grande figura, participou desse processo como um todo. Se quiser vir aqui com a gente, fica à vontade, está na correria, por favor. O primeiro ponto, transição energética justa. Tá? Santa Catarina ainda é um estado que detém de produzir energia com carvão, por incrível que pareça, no sul do estado. E é desnecessário para produzir energia, para ter energia, é completamente desnecessário aquele modelo. Não faz sentido algum nesse momento. E nós, inclusive, propomos no documento para que a transição energética do carvão ele seja reduzida para até 2030. No plano do estado está até 2050. E nós temos essa proposta. Por quê? Porque nós fizemos uma dessas conferências, foi lá na região carbonífera. E foi como as pessoas que hoje trabalham na indústria carbonífera estão pedindo programas de turismo de base comunitária, melhoria na questão agrícola, turismo de aventura, unidades de conservação, áreas para que eles façam uma transição também de emprego na perspectiva ecológica. E é isso que a gente tem que fazer. O investimento tem que gerar trabalho, emprego e renda na perspectiva ecológica. E é possível fazer isso. É muito possível. Dinheiro tem, e o Lula falou isso, dinheiro tem. O que não tem é diretrizes e sair do local de conforto nosso e pensar que é urgente a mudança de paradigma. Criar planos de requalificação profissional para trabalhadores do setor carbonífero e fomentar cooperativas de energia solar, eólica e biomassa. E o deputado Pedro Kizai está aqui com a gente, é o autor da lei que hoje conseguiu regulamentar as cooperativas de energia solar como estratégia de produção e distribuição de energia limpa através de processos cooperativos. Incentivar crédito e financiamento público via Fundo Clima e BNDES para projetos comunitários de energia limpa e fomentar as fontes renováveis de energia, em especial energia solar, em Santa Catarina, tem despontado como modelo de experiências de cooperativas e associações de energia solar. E é muito importante. Quero também destacar que nós temos algumas pessoas que participaram do processo aqui conosco, como o deputado Pedro Kizai, o professor Paulo Horta, nós tivemos aqui o pessoal lá da Univale, enfim, uma série de pessoas que estão aqui conosco foram integrantes ativos nesse processo. Vou voltar aqui. Isso. O outro ponto do nosso banco de soluções, agroecologia e sistemas alimentares saudáveis. Santa Catarina é caracterizada pela agricultura familiar. É minifúndio. 85% das propriedades são propriedades pequenas, menos de 100 hectares. E aqui nós temos essa realidade, que é possível fazer uma transição ecológica. Nós temos um sistema de plantio direto de hortaliças, nós temos organizações da agroecologia, nós temos que fomentar através das políticas públicas já instituídas, mas também através de crédito, através de taxa zero para o crédito rural, para a agroecologia, inverter, garantir a justiça climática a partir da justiça tributária, fiscal e também de políticas públicas. Aqui saíram uma série de soluções baseadas na natureza e resiliência
territorial, onde as cidades devem se tornar resilientes e permeáveis, aplicando o conceito de cidade esponja, drenagem natural, telhados verdes e bioconstrução. Nós tivemos aqui desenvolver planos municipais de adaptação com infraestrutura verde, drenagem sustentável e cidades esponjas. E vejam que essas iniciativas, elas não são necessariamente, obrigatoriamente, que tenhamos políticas públicas federais, mas sim a necessidade disso se transformar em políticas públicas estaduais e municipais. Integração políticas urbanas e rurais com cooperativas intermunicipais de gestão participativa de risco, implementar bioconstrução, arborização e corredores ecológicos com medida de mitigação e adaptação. Desenvolvimento humano, educação e cultura climática. Então, tornar a educação ambiental obrigatória nos currículos escolares. E aí, obrigado. E aí o Pedro Kizai, deputado, já falou para a gente que isso foi garantido no PNE, no Plano Nacional de Educação, como artigo objetivo 8 do Plano Nacional de Educação, que vai precisar da mobilização nacional para que ele seja aprovado na Câmara Federal, mas para ver como um processo desse também influencia, de alguma forma, os debates globais e nacionais. Gente, não vai ter jeito se a educação ambiental for tratada como segundo plano. É necessário que ela esteja como prioritária em primeiro plano. Utilizar arte e cinema como ferramentas de sensibilização, integrar arte e cultura, promover saúde mental e ambiental, reconhecendo os impactos da crise climática sobre o bem-estar humano. Olha que preciosidade ouvir as pessoas, se deparar com aquilo que, em geral, nós, no campo político, não discutimos. Vejam que as pessoas pediram para que a gente fizesse ações correlacionadas entre a questão climática e a saúde mental. E que a garantia de um meio ambiente equilibrado é a garantia de espaços para sanar a saúde mental. Então, isso é impressionante, isso é um passo que a gente precisa garantir. Como que uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, que está sendo explorada, que está sendo retirada do seu território, vai garantir saúde mental para essa juventude, para esses moradores de lá? Não existe. Onde tem conflito socioambiental, econômico, certamente não há condições dessas pessoas, dessas populações terem saúde mental. Por isso, a questão climática e ambiental ela é tão fundamental para a perspectiva de saúde. Financiamento climático e descentralização dos recursos. Já falamos, não haverá transição ecológica sem que haja financiamento para quem está realizando as ações lá na base, lá no campo. Não haverá condições nenhuma para isso. Então a gente colocou uma série de questões como inclusão de metas climáticas no plano plurianual e nas leis orçamentárias anuais, indicadores de desempenhos vinculando os ODS nas nossas práticas como legislativo, como executivo e como financiamento público, a garantia da criação do Fundo Estadual Climático descentralizado e de acesso simplificado para as comunidades e cooperativas locais, linhas de crédito e condições subsidiadas de incentivos às instituições de fomentos como o BRDE e o BNDES, e a garantia de fortalecimento do FEHIDRO, que é um fundo para os recursos hídricos em Santa Catarina. Assim, no meu ponto de vista, é muito qualificado o documento, porque ele dá, inclusive, a perspectiva, deputado Disseu, para a gente avançar durante pelo menos 15 anos trabalhando na perspectiva de legislações para a garantia da transição ecológica. Justiça climática e inclusão social, inserir a justiça climática como princípios transversais ou transversal de todas as políticas públicas ambientais, priorizando mulheres, povos indígenas, quilombolas, juventude e comunidades periféricas. Por quê? A ciência já demonstrou, as pesquisas já demonstraram. Essas são as populações que mais sofrem as consequências dos eventos climáticos extremos. Ela tem recorte, sim, e tem que se pensar na perspectiva da justiça climática e também na perspectiva do racismo ambiental quando se implementa ações que não consideram essa questão. Então, fortalecimento de mecanismos de participação social e controle democrático nos processos de decisão e implementação das políticas ambientais. Reformular as políticas habitacionais com enfoque antirracista e territorial, garantindo moradia digna em áreas seguras. Por quê? Foi levantado durante o processo que alguns programas de habitação social, eles acabam sendo colocados em áreas de risco ambiental.
são várzeas que alagam em algumas situações, são áreas que têm problemas do ponto de vista de alcançar a segurança hídrica, são áreas que às vezes é muito quente ou com pouca acesso à água, e muitas vezes não se considera esse tipo de ação em programas de habitação social. Enfrentamento ao racismo ambiental, a crise climática aprofunda desigualdades raciais e sociais, afetando principalmente comunidades periféricas, negras, indígenas, quilombolas e terreiro, que vivem em áreas sem saneamento e sem infraestrutura. É uma obrigatoriedade nossa, enquanto legisladores, garantir e reconhecer a presença do racismo ambiental como mecanismo de manutenção de uma sociedade que explora e que não garante a justiça social. Então, é fundamental. Como é que está meu tempo? 15 minutos. Governança climática e participação territorial, que é a verticalização das cidades, a especulação imobiliária. Muita crítica aos planos diretores em Santa Catarina. Muita crítica. Muita preocupação com apenas a perspectiva da especulação imobiliária e da concentração de renda em cima dessa, e a preocupação sobre a segurança hídrica, a segurança energética, o que cidade vai se construir. As cidades estão ficando sem arborização, estão ficando sem espaços públicos, estão ficando sem praças, sem áreas verdes, e tem trazido uma série de consequências. Então, aqui, a principal questão é: não dá mais para aceitar esses modelos de plano diretor que não consideram os eventos climáticos extremos, que não consideram as áreas de risco e que não consideram a natureza como um sujeito de direitos, que é essencial para a garantia da saúde das pessoas e da saúde ambiental. Então, tem uma crítica profunda, não vou ler porque meu tempo está se esgotando, mas é importante destacar, né? Resistência ao retrocesso e fortalecimento do legislativo. Então, eu abri falando isso. O legislativo brasileiro hoje é um produtor de retrocessos ambientais e ele não pode mais seguir assim. Não dá mais para essa queda de braço, não dá mais para ser aceita. E o legislativo precisa se capacitar, precisa garantir e aceitar as evidências científicas e garantir justiça para esse povo. Não tem mais como a gente garantir como, por exemplo, flexibilizar licenciamento ambiental em dias de emergência climática. É impossível aceitar e estar de acordo com esse tipo de questão, sabe? A gente tem que garantir cada vez mais mecanismos de proteção ambiental. Juventude, gênero e protagonismo social. A juventude é um dos grupos mais afetados pela crise climática, mas também o mais capaz de impulsionar soluções com criatividade e coragem. A gente vai continuar apostando na juventude, sim, mesmo com todas as questões que estão colocadas, mas não numa transferência de responsabilidade, mas sim numa construção conjunta, entendendo que dali e ouvindo-os, a principal questão hoje é ouvi-los, é ter mecanismo para ouvir a juventude e estar participando e trazer com que a responsabilidade é nossa, é conjunta, não está separado, não podemos pensar nesse sentido e sair daquele risco que nós corremos por muito tempo, que é transferir a responsabilidade, né? Cultura, espiritualidade e comunicação climática, a gente não tem como, gente. E aí várias lideranças indígenas nos falam, ou o futuro é ancestral ou ele não vai existir. Então a questão da espiritualidade, do reconhecimento dessas populações que são milenares e que passaram e que passam por várias questões, mas que têm soluções, e a solução sempre é essa. Esse modelo de produção e consumo que acumula riqueza e que destrói a natureza não vai dar. O modelo capitalista não cabe na perspectiva da transição ecológica. E aí a espiritualidade fala sobre isso e demonstra e demarca para a gente essa posição. Ciência, tecnologia e inovação climática. E aí a ciência foi destaque como base de ação climática e de políticas públicas, com ênfase na integração entre universidades, gestores e saberes tradicionais. E é fundamental que a gente garanta no legislativo nosso ter como base a ciência e ter como base o conhecimento tradicional também. Mobilidade e planejamento ético das cidades, e aqui mais do que afetar o meio ambiente, afeta a vida das pessoas. Cidades sem transporte público coletivo de qualidade, cidades que não pensem nesse mecanismo que garanta a socialização dos bens da cidade e da produção, são cidades que não tem como ser cidades sustentáveis. Então passa prioritariamente por garantir transporte público de qualidade e com emissões zero, principalmente.
E também não tem como ter cidades hoje sem arborização, sem corredores ecológicos, sem áreas para as pessoas, sem áreas públicas. E para isso entra direto com o planejamento de cada cidade e de cada elaboração dos planos diretores. Proteção das áreas naturais e fiscalização ambiental. O que a gente viu nas cidades catarinenses foi que os órgãos ambientais estão sendo destruídos em Florianópolis. Nós já tivemos o órgão ambiental com mais de 30 fiscais, eram 4, foi contratado mais 4, são 8 fiscais hoje. Então, o desmonte dos órgãos ambientais é também a consequência da destruição da natureza. É fundamental fortalecer o serviço público de órgãos ambientais e garantir com que a implementação das políticas públicas passem por esses órgãos ambientais estruturados. E também a garantia da manutenção das unidades de conservação e ampliação das unidades de conservação. Por quê? Algumas iniciativas legislativas lá em Santa Catarina querem acabar com áreas protegidas. Em tempos de crise climática, acabar com áreas protegidas não cabe, não tem como estar de acordo com o momento que a gente está vivendo. Então, e aí aqui as escutas ouviram o pedido para a criação de 9 unidades de conservação. Isso é muito interessante. Em tempos de retrocessos, as escutas que nós fizemos estão pedindo para que a gente crie 9 novas unidades de conservação. Então, são os campos de altitude na região da Serra de Santa Catarina. A Baía da Babitonga, que é uma área de manguezal. Os manguezais começam aqui e vão até lá ao sul. O nosso estado é o fim dos manguezais austral. Então, assim, pensem que lá em Santa Catarina é onde acabam esse tipo de ecossistema que são os manguezais. E nós temos 75% deles numa região chamada Baía da Babitonga, onde tem uma série de empreendimentos sendo implementados, mas sem um estudo e a urgência. Se a gente come peixe do mar, é porque eles se reproduziram, é porque eles tiveram a sua vida criada nos manguezais. A destruição daquilo é a destruição de toda a vida marinha. Então é fundamental compreender que existe uma urgência aqui. A Foz do Rio Tijucas, como um espaço onde as aves migratórias utilizam para fazer a migração e aves raras aparecem ali, Complexo Montanhoso do Quiriri e Araçatuba, APA do entorno costeiro da Serra do Tabuleiro, Cone Sul da Ilha de Santa Catarina e o Mosaico na Ilha de Santa Catarina aqui para proteger as unidades de conservação, onde em Florianópolis há uma tentativa de acabar com as 11 unidades de conservação municipal do prefeito junto com a base de governo dele na Câmara, e aqui foi uma tentativa de segurar essa medida que lá em Florianópolis vem do Legislativo Municipal a tentativa de acabar com a unidade de conservação. Então, sabe, Liceu, o trabalho é a escuta. Isso aqui não é o Marquinhos que está dizendo, não é a Comissão de Meio Ambiente, não é a escuta de 1000 pessoas apresentando uma proposta e dizendo que a gente precisa legislar em prol da questão climática. E é isso, conclusão, gente. A crise climática é, antes de tudo, uma crise civilizatória, enraizada no modelo econômico e culturais que rompem o equilíbrio entre sociedade e natureza. Então essa é uma mensagem. Agora, é tarefa nossa legislativa produzir. Foram menos de 2 meses, foram 5 momentos de escuta, foram 1000 pessoas escutadas, ouvidas, e foi feita uma reflexão profunda. É central que a gente retome a perspectiva de que precisamos consultar as pessoas antes de tomar decisões. É central que a gente pense e saiba que lá na comunidade, lá na universidade, lá no Instituto Federal, lá na EJA, lá na comunidade, lá na associação, na cooperativa, nós temos respostas para a crise climática e para a crise civilizatória que a gente vive. E é por isso que a gente acreditou e apostou nesse processo. Então, minha gente, eu quero aqui agradecer a todos e todas por esse momento, agradecer a vocês que estão aqui conosco ouvindo esse momento, agradecer, pedir uma salva de palmas, sabe, para a equipe da Assembleia Legislativa, a equipe da Comissão de Meio Ambiente, do meu mandato, que foram incansáveis, a parceria com o deputado Pedro Kizai, queria chamar o deputado aqui com a gente,
a parceria com as universidades, que chamar o professor Paulo para representar aqui com a gente também, a parceria com as entidades, porque foi fundamental esse processo, ele só aconteceu porque foram a várias mãos. É um esforço nosso. É muito mais fácil a gente trabalhar e legislar no ar-condicionado tranquilo lá da Assembleia Legislativa. Agora, botar o pé no barro, fazer trabalho lá de porta em porta, conversar, esse é o trabalho que nós temos que fazer. É isso que a sociedade nos exige do ponto de vista legislativo nesse momento. Mas mais do que isso, é entender que a gente tem que ter diretrizes bem direcionadas para o nosso trabalho. Senão, os acordos ficam e a ação na prática vai se distanciando cada vez mais da população. Então eu queria que, nós temos um vídeo, eu queria também chamar o deputado Pedro Kizai para fazer uma fala e queria chamar o deputado Dirceu para ele vir aqui, enquanto a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para poder fazer uma ação. Passa o vídeo e o Pedro já vem aqui com a gente. Está encabulado. Esse aqui já foi visitar a cooperativa no interior do Pará, Floresta do Araguaia. Fui lá. Muito bom. Que bom, muito bom. Vai ter o vídeo? Tá. Então tá, o vídeo a gente vai passar quando acabar. Então eu vou passar aqui para o deputado Pedro Kizai, que participou desse processo, para fazer uma fala, uma saudação ao povo. Queria cumprimentar a todos que estão presentes aqui, cumprimentar o deputado Dirceu e cumprimentar o Marquito, essa figura extraordinária que nós temos nesse país. Pelo nosso mandato, pela Comissão de Meio Ambiente da LESC, Escola do Legislativo, junto com a presidente da... Ok? Esse companheiro Marquito que coordenou esse processo de escuta, um processo democrático, um processo plural e que constitui aqui uma síntese de possibilidades. Porque nós já temos, a ciência já tem, o diagnóstico nós já temos, as consequências das mudanças climáticas nós já temos, no calor, nas intempéries, nossa região sul vive permanentemente os eventos extremos, isso tudo nós temos. Eu acho que numa COP aqui e no que nós estamos trazendo é as possibilidades de respostas que cada território, cada região, cada estado e cada parte desse mundo, que nós estamos num evento mundial, a gente poder dar a resposta. Eu acho que essa é a primeira grande contribuição do Marquito, que ele sintetizou várias possibilidades, várias alternativas, que eu chamaria aí das chamadas utopias possíveis no cotidiano dos territórios, das pessoas concretas, com sujeitos concretos construindo possibilidades. Segundo lugar, o que cada vez está ficando mais claro, que não dá mais para defender o meio ambiente. Defender o meio ambiente pelo meio ambiente. Nós temos que defender a gente, o povo, os territórios, os indígenas, quilombola, os camponeses, o povo da periferia, as mulheres, os negros. Ou seja, nós juntos fazer justiça ambiental com justiça social. Ou seja, a floresta aqui, cuidar das pessoas que estão embaixo da floresta. Que eu acho que esse é o segundo ponto. E eu aqui não quero me estender, porque aqui é o encontro do Marquito. Eu vou deixar para ele que ele não viu ainda, né? Tu não viu? Não viu, o Paulo já viu. Nós lançamos nessa terça-feira esse livro aqui, Além da COP30, um texto onde a gente trouxe contribuições. Eu fiz um texto onde discuto energia, justiça ambiental e ecossocialismo. Depois tem da Naomi Klein, canadense, que é uma das grandes expressões mundiais, tem um texto dela, tem um texto do Carlos Nobre, trazendo todo esse debate da crise, que é uma das maiores referências nossa nesse país. Tem todo o tema da ecologia integral, tem um tema e um texto do Paulo Horta sobre as florestas oceânicas, um texto belíssimo, como tem textos sobre SPDH, que nós temos uma experiência extremamente vitoriosa e exitosa em Santa Catarina, como sequestrar carbono a partir de um sistema de transição agrícola, sistemas agroflorestais
atuais, nós temos texto da maior expressão desse país e desse mundo, que é Ernest Ghosh, com Rabelo, com Namastê, 2 textos que tem aqui, e tem o texto do Marquito, que vai trabalhar um pouco e fazer uma síntese, um texto belíssimo do Marquito. Aqui eu vou entregar para ti, porque você não conseguiu estar no lançamento na terça-feira, e ficou bonito o livro. Tem textos que poderão ser absorvidos como alternativa, como utopia. Eu estou muito feliz, Dirceu, aqui, vou deixar um para você, já em seguida vou pegar lá no outro stand e deixo para você também, Dirceu, porque, e eu queria falar um ponto aqui. Eu visitei a Embrapa, tem muitas experiências que está se produzindo. Agora nós estamos na Amazônia. Eu queria falar um pedacinho da minha experiência. Na área acadêmica minha, eu sou da área de energia. Ajudei a fazer legislações. Agora estamos concluindo no Senado a aprovação de 4 bilhões de reais do Fundo Clima para investir em associações e cooperativas de energia solar. E o que eu percebo no norte e no nordeste do nosso Brasil? O sol está sendo privatizado, as redes de energia estão sendo privatizadas, o sol está sendo privatizado não pelo povo do norte e do nordeste, não pelos pequenos do norte e do nordeste. São grandes grupos que estão fazendo na Paraíba 2,3 gigawatts. Toda a energia que consome na Paraíba vai ser fornecida por uma. Eu não quero só usina solar. Eu quero usina solar feita pelo povo, para o povo, como um direito humano. Energia limpa, renovável, como direito humano da população. Tem que organizar em cooperativa, tem que organizar em associações, e nós queremos, e esses 4 bilhões é só para associação, não é o individual, é construir coletividades, construir sujeitos coletivos que utilizam esse abençoado sol, geram energia como direito humano, agrega valor nessas regiões e transforma os territórios, não só na produção alimentar, não só na preservação ambiental, mas também no aproveitamento energético que vocês têm aqui em abundância. Hoje, infelizmente, grande parte desses mecanismos estão sendo centralizados, concentrados para concentrar mais capital, mais dinheiro em nome do meio ambiente. Essa luta meio ambiente não é meu pedaço, isso já tem bastante gente defende isso. Nós queremos dos pequenos, se apropriando das tecnologias, se apropriando da energia solar e se apropriando e construindo renda, oportunidade e possibilidades. Nessa utopia que eu acredito. Então, estar aqui com o Marquito para mim é uma enorme alegria. Ver vocês todos aqui é uma enorme alegria nessa muvuca, né, plural, cultural e estratégica que é a COP30. Nas contradições da COP, nós lançamos o livro Além da COP30, porque aqui se resolve muitas coisas, e muitas coisas não se resolvem, porque o que efetivamente vai resolver é lá no chão dos territórios de vocês, nos nossos territórios, que vão colocar o nosso rosto, a nossa cultura, os nossos valores, transformando o planeta para o ser humano. Cuidar do planeta é cuidar de gente, é cuidar de nós, é cuidar da humanidade. Um grande, grande abraço para vocês, alegria enorme ver vocês todos aqui. Parabéns, Marquito, parabéns, Dirceu. Gente, eu já vou encerrar porque o Dirceu está agoniado. A palestra dele é o próximo painel. Quero agradecer a presença de todos e todas. Ao meu encerramento, a gente vai passar um vídeo, tá? E agradecer mais uma vez, Dirceu, por essa parceria, sempre, tá? Uma alegria, satisfação. O Dirceu foi autor da Lei dos Direitos da Natureza. Estive aqui num seminário na Semana do Bem Viver com o Dirceu. Nós somos parceiro e nós vamos em frente. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Meio Ambiente da Alesc, Escola do Legislativo, junto com a presidente da COP30 e o deputado federal Pedro.